Boas tardes, boas noites. Continuando o nosso estudo sobre o livro A Caminho da Luz, nós, na última oportunidade, falamos sobre o trecho de Emmanuel do Evangelho, das Escrituras evangélicas e seus, propriamente dito, evangelhos. Então, só para um esclarecimento, são 4 os evangelistas. Então, tem o Evangelho de Mateus, Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Esses são os evangelhos, né? Mas, posterior aos evangelhos, né? Vem os Atos dos Apóstolos, né? Esses escritos que tem como autor o próprio Lucas, salvo o melhor juízo, né? Em que ele estabelece ali um descrito sobre a aplicação do Evangelho. Até se costuma colocar como sendo o Evangelho do Espírito Santo, né? Por quê? Porque os apóstolos passam a colocar o Evangelho em prática nas comunidades. E, portanto, há um confronto, né? Há conflitos que, inclusive, estão descritos nos próprios Atos, entre as propostas evangélicas e a atividade comunitária, quer seja da parte das autoridades romanas ou das autoridades israelitas, né? Esse confronto, esse conflito, né, se estende ao longo de todo esse trecho em que as comunidades são exortadas a colocar em prática e discutir aquilo que Jesus deixou, né? Posterior aos Atos dos Apóstolos vêm as epístolas ou cartas, né? As cartas aqui, reconhecidamente, são as cartas de Paulo, como no trecho anterior, no parágrafo anterior nós comentamos, Emmanuel comentou, né? As cartas de Paulo, mas existem também cartas de Pedro, cartas de Tiago, de Judas, né? Essas cartas, via de regra, até de João, essas cartas são enviadas às igrejas, que são essas reuniões dos primeiros cristãos, né? Justamente para colocar em prática, gerando, inclusive, material para discussão que compõe o ato dos apóstolos, né? E por que a gente está falando tudo isso? Porque só no final, no último livro, que aparece o Apocalipse de João, né? E aqui é que começa a nossa leitura de hoje, né? O Apocalipse de João, ele é uma descrição dos desprendimentos, né, de João, e ao profetizar as ocorrências contemporâneas, né? Todas elas simbólicas, obviamente, porque como João poderia identificar o que é um avião, ou descrever um canhão ou qualquer ação bélica, senão com uma analogia com os próprios insetos, né? Um tanque de guerra, o que seria um tanque de guerra para João, né? Então, essa descrição, né, das ocorrências, e posteriormente, até mais importante, toda essa simbologia do livro que estava nas mãos do Cordeiro, né, escrito por dentro e por fora, que apresentava 7 selos, e cada selo que quebrava, que só podia ser quebrado pelo próprio Cordeiro, no caso Jesus, implicava numa ocorrência coletiva, liberação de cavaleiros, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A morte e assim por diante. E a partir daí as ocorrências, né, detalhadas. Vale a pena ler, não faremos isso aqui por uma questão até de tempo, né? Mas o Emmanuel coloca um parágrafo interessante aqui, e é o que nós vamos ler agora. O Apocalipse de João. Desculpe. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina,
Já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo, em face do porvir, do futuro, né? Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Olha que interessante, né? Primeira coisa que não existe nada absolutamente destinado, né? Vai ser assim. Não, é uma coisa dinâmica. Todas as decisões, todas as conduções, elas são dinâmicas de acordo com a relação de causa e efeito. Então, as divisões que se estabeleceram quando das lutas romanas contra os israelitas, as extinções de tribos judaicas e etc., é que vão estabelecer, além das invasões dos bárbaros, é que vão estabelecer a geografia de hoje. Por quê? Porque a divisão já está lá atrás. Né? Os países que compõem a Europa hoje, eles não surgiram do nada. Eles representam aglomerações, comunhões de membros de uma mesma forma de pensar e de uma mesma necessidade de remissão. Né? Através dos grupos que se agridem mutuamente, vão se criando aí motes de reparação. E esses grupos vão se formando, vão se aglomerando para formar os países. Por isso que eu vou até repetir aqui. Ó. Sob a égide de Jesus, estabelecem-se novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Né? A formação dos estados, como nós conhecemos, né? França, Espanha, Inglaterra, isso tudo começou a partir de aproximadamente 1500 anos depois de Cristo, né? Até o período da Idade Média e até o fim da Idade Média, existiam sim os embriões dos países, mas não de uma forma tão delimitada em território, porque ali não adianta nada ter o território se você não explora, né? Se você não ocupa. E não havia uma população assim essencialmente volumosa para tirar produção daquilo. Então, os interesses eram mais dos feudos, né? Eram mais restritos, né? A partir de 1500 é que começam a surgir os estados e vai terminar isso no século passado. Alguns estados se formaram só no final do século passado, assim como outros deixaram de existir. Né? E a gente percebe esses conflitos ainda hoje. Continua aí, mano. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. Vesúvio aqui era uma analogia que ele faz em relação ao vulcão, né? Que é todo um caldeirão, né? de conflitos, movidos por paixões, interesses, egoísmo e orgulho e tudo mais. Né? Mas como nação, ela perdeu a sua função. Né? Roma, o Império Romano, já não fazia mais sentido ser um império. Por isso que foi se fragmentando e acabou caindo depois de aproximadamente 400 anos. Né? O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João Evangelista, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Apóstolo de Patmos é porque ele ficou confinado pelas autoridades romanas numa ilha grega, né, durante um período, não me lembro bem, ele tinha um discípulo, né, e diz a lenda que ele foi colocado num caldeirão, né,
durante um período lá e fervente, e no fim do período ele ainda saiu ileso, né? E os próprios guardas romanos se converteram, né? Foi o último discípulo a desencarnar com uma idade avançada. E ele trouxe justamente o último livro do Evangelho, que se chama Apocalipse de João, que é essa descrição simbólica das ocorrências, né? Também é importante destacar aqui que, como coloca Emmanuel, as profecias, né, elas não são descrições do que vai acontecer, são as descrições do que pode acontecer. Por isso serve de advertência, de tal sorte que, sabendo lá no futuro o que pode acontecer, então tomemos atitudes distintas, que aí aquilo que poderia acontecer não ocorrerá. É esse o sentido da profecia, não é de destinação, vai passar por aquilo, não. É uma advertência. Emmanuel coloca isso muito claro. Continua. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do homem moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Muito bem, então, veja, nós estamos falando do Ato dos Apóstolos, né, que é visto como o Evangelho do Espírito. Ele representava uma caminhada dos ensinos de Jesus de Jerusalém a Roma. Era como se fosse uma caminhada, caminho mesmo. Por isso que tem usada muito a palavra caminho dentro do cristianismo, né? Porque era a forma de percorrer e difundir o evangelho, né? Através das comunidades e discutindo a aplicação disso com a tradição, com os costumes, né? E com as regras de autoridade, né? E Roma aqui acabou... o evangelho chegando em Roma acabou fortalecendo a igreja romana, né? A igreja romana que ela é a que passa a representar o cristianismo, né? É claro que tinha, por exemplo, quando João começa o Apocalipse, ele começa como que escrevendo para as igrejas da época, né? Então eram igrejas, só para ilustrar aqui, né? Ele começa escrevendo para as igrejas, né, de Sardes, são cidades, né, de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, da Filadélfia e Laodiceia. E ele faz essas advertências justamente sobre a introdução de atitudes que não coadunavam com o evangelho propriamente dito. À época, né, os servos que seguiam os ensinamentos e difundiam, eram os diáconos, né, muitos se infiltraram nas igrejas, né, e começaram por exemplo, uma discussão muito forte na época junto dessas igrejas e que está mencionada no Apocalipse, é acerca dos nicolaítas, né? O que são os nicolaítas ou nicolaítas? É isso mesmo. São seguidores de Nicolau. Não se tem precisão disso, parece que era um dos diáconos, talvez tenha até convivido com Paulo, né? Mas qual era a grande discussão ali? Se comia-se ou não a comida das ofertas aos deuses pagãos. Esses nicolaítas, eles defendiam que podiam comer aquilo que era ofertado aos deuses, que não tinha problema. E
João colocava que isso era uma forma de prostituição. Então, prostituição, a palavra, não é a conotação necessariamente que a gente dá hoje. O fato de você cometer alguns atos, isto era uma forma, era classificado como prostituição. Pois bem, houve sempre essa tentativa de introduzir no cristianismo, e isso ocorreu, né? Outras práticas, outros conceitos que não do próprio Jesus, né? E aqui Emmanuel coloca isso claramente, né? Ele termina aqui que no Apocalipse de João, que é bem alegórico, né? Ele coloca a figura mais dolorosa aqui relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. E aí, numa surpreendente colocação, ele entra no parágrafo aqui, né? Eu vou ler para não correr o risco de colocar uma vírgula que não seja a que ele colocou, né? Identificação da besta apostólica. Desculpe, identificando da besta apocalíptica. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Isso está mencionado no Apocalipse, capítulo 13, 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, né, que era uma referência à época, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Então, é um decreto dizendo que o Papa não erra. Tudo que ele falar é uma verdade, desafiando a realidade posta da ciência, da filosofia e da própria religião. Continua Emmanuel. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de vicarius generalis dei interres, vicarius filudei e devis cleri, que significam vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará, fala Emmanuel, ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. É bem complicado isso, porque ele está colocando que a simbologia estabelece ao Papa, né, o príncipe da terra, né, aquele que, né, nas palavras dele aqui, simboliza uma besta vestido de púrpura e embriagada com o sangue dos santos, que é toda a história da Igreja Católica, né? Então, por isso que, né, nós, apesar da simbologia aqui, apesar das advertências e tal, é claro que vamos nos deslocar de ver no Papa presente qualquer
símbolo nesse sentido, porque não é ele, né, em si, é o todo que ele representa, né? Que o nosso mundo ele carece de ensinos espirituais, né, e não aqueles vinculados à terra, né? Então, na medida que a igreja ela se coaduna com os interesses materiais, né, e nós acompanhamos isso de uma forma distante, né, através de defesa de alguns valores aí, né, é importante destacar que a sua função seria de destinação dos ensinos espirituais e não materiais, né? É claro que também, voltamos aqui, não é uniforme, há tantos companheiros aí de doutrinas distintas que pregam o evangelho na sua pureza, muitos dentro do próprio catolicismo, né, que estão deslocados desse tipo de rótulo, né? Mas, enfim, é o que consta aqui do nosso livro. E ainda, vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre, né? Vamos interromper por aqui. Por curiosidade, por vezes, é interessante que a gente até busque numa leitura aí até o próprio Apocalipse, não para que a gente fique impressionado pelas figuras de linguagem, né, pelas figuras apresentadas ali como alegorias, né, mas que a gente tente adequar aquilo que está escrito ao que nós estamos vivendo, né, como o próprio Emmanuel recomendou. Muito do que está ali já foi percorrido, né, porque a história difícil contemporânea da Terra já se estende desde as grandes guerras, né? E tudo mais que vem acompanhando. Então, portanto, não dá para dizer se estamos na quebra do primeiro selo, do segundo ou do sétimo. Nem importa saber. O que nós temos que fazer é cuidar da nossa própria autonomia espiritual. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Item 27. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-lo seguir o seu curso? Resposta do Espírito Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para completar as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir, e se vosso Pai misericordioso
não disse ao sofrimento deste ou daquele irmão: não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu como um instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido: é a justiça de Deus e é necessária que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu, como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Auxiliai-vos sempre, pois, em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas, porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Então, esse trecho do Evangelho precioso nos exorta a importância da caridade, e o Espiritismo já deixa muito claro qual é a nossa bandeira. Sem a caridade não há salvação. Que possamos então observar a cada minuto da nossa existência todas as oportunidades que temos para exercitar a caridade, a começar por aqueles que convivem mais próximos de cada um de nós, debaixo do mesmo teto, enquanto familiares. Muitas vezes ali temos resgates preciosos, e também no nosso trabalho, com a nossa vizinhança, em todos os momentos que possamos estar lúcidos para aproveitar, nos exercitar, relembrando os ensinamentos do Cristo Jesus. Vamos agora dar continuidade aqui no item 28. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhes alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? São Luís, Paris, 1860, nos diz como resposta: mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura
para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à saúde, à vida, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Mais um esclarecimento aqui, onde fica claro que devemos ter, acima de tudo, confiança nos desígnios de Deus. Vamos a mais um item, 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Resposta de São Luís, dada em Paris, 1860. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, há o suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto, já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pensar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Item 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? Resposta de São Luís, Paris, 1860. Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem é que pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Última pergunta desse capítulo, feita por Allan Kardec. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura,
não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? Costa de São Luís, Paris, 1860. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Lições que nos devem fazer refletir e valorizar cada segundo da nossa vida. Quando tudo está bem, agradecer, e quando a prova vem, um momento ali da reparação, que possamos buscar as forças que temos como filhos de Deus e tornar as provas, as dores que chegam no aprendizado do que precisamos para consolidar a nossa fé e a nossa força. Jamais buscarmos alimentar pensamentos de desistência da vida. E para finalizar, nós vamos ver aqui no livro da Esperança, psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 13, Na Hora da Tristeza, se refere exatamente ao trecho do Evangelho do capítulo 5 que lemos, item 27, entre aspas, não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Fecha aspas. Emmanuel nos diz, entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance à tristeza inútil. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados que não conhecem a própria situação, qual seria de desejar, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, à caça de considerações que lhes incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações, nos momentos do estudo, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estelar nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema descortinará solução. Lembra-te de que pode ser ainda hoje
o raciocínio para os que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçaram na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar dissabores. Segue adiante, e se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um novo dia. Que a paz de Jesus, então, permaneça no coração de cada um de nós. Até o próximo encontro.